Bora lá, pessoal. Continuando aqui, olha aí. Eu vou, como eu falei, eu vou colocar blocos de no máximo 15 minutos para não ficar muito, né? Muito pesado aí para vocês, né? Tá bom? Ó, a nova acordo ortográfico, como eu falei, da língua portuguesa. Marília Mendes, aí, professora colega Marília Mendes, tá? Tá bem tranquilo aqui, gente, ó. Nova regra, né? Ele coloca aqui. É, o alfabeto é agora formado por 26 letras, antes, né? O K, W e Y não eram considerados nosso alfabeto. Eu peguei essa época, muitos pegaram, né? Essas letras serão usadas em siglas, parará, parará, tá? Aí tem aqui, ó, nova regra, regra antiga e como será. Interessante, né? Ela fez um quadrinho top aqui, tá? Não existe mais o trema, né? Quem pegou o trema aí, ó, aguentar, consequência, 50, tá? Não existe mais esses dois pontinhos, tá? O que que a gente tem aqui, gente? Vamos aproveitar aqui para a gente falar aqui sobre o quê? Encontro de consoantes, encontro de vogais, tá? Vou passar lá no Segala, tá? Para a gente ver, mas já adianto aqui, isso aqui são encontros o quê? Não são dígrafos, tá? São encontros de consoantes, né? O Q e o U aqui, tá? Porque quando eu falo, por exemplo, consequência, eu pronuncio o U, o Q e o U, né? Quência, ainda tem o E aí, né? Aguentar, consequência. Quando eu falo linguiça também. Quando eu falo guincho, opa, eu não produzo, eu não falo guincho, por exemplo, né? A cidade onde fica a EA fica em Guaratinguetá. Muitos falam Guaratinguetá, né? O pessoal de lá mesmo, mas em princípio é Guaratinguetá, tá? Guá tem, né? Guá, ó, eu tenho um encontro de consoantes, o G e o U ali, tá? O U também está considera consoante, tá? Não é vogal nesse caso. Guaratingue, o G e o Guaratingue, não, Guaratinguetá, tá? Esse G, assim como chuva, o CH tem som de que X são duas letras, uma pronúncia, certo? Uma pronúncia só, né? Por isso que a gente chama de dígrafo. O que, que é di? Dissílabo são dois. Tudo no português é di. Tudo tria são três. Poli, mais de quatro, né? Como a gente aprende lá na matemática. Polígono, né? Se eu tenho tri, eu tenho triângulo, eu tenho quadrado, eu tenho triângulo, três lados, eu tenho mais de quatro. é, um trapézio, por exemplo, ele vai ser o quê? O nosso polígono, né? Polígono, né? Então tem mais de quatro, é polígono, tá, gente? E aqui no caso, o dígrafo é o quê? Duas grafias, duas letras. Quando eu falo é, guincho, né? Precisei de um guincho. Guincho, esse G e U eu pronuncio num som só, né? Quando eu falo aguentar, eu pronuncio G e U. Portanto, quando eu tenho um encontro sendo de vogais ou consoantes, a gente já vai vendo o quê? A gente pronuncia as duas letras, as duas letrinhas aí, tá? Dígrafo por quê? Duas escritas, um som, né? Eu falo quinquênio, não falo quinquênio, né? Mas eu falo, vamos lá, esquentar. A água está quente, quente. Esse QU, eu não tenho um som de K? Veja bem, não é não? Chuva, NH, né? Chuva, chave, tá? São os dígrafos mais conhecidos, são os dígrafos consonantais, tá, gente? Em compensação, no EN, no frequente, é, esse EN aí, né? Como eu tenho, pronto, entendi tudo que você falou. Esse em são o quê? São dígrafos também. É como se eu tivesse o né, com o quê? Com o tio, o sinal, né? Não é acento, tá, gente? Tio não é acento. Os acentos que a gente tem na língua portuguesa é o quê? São quais, aliás, né? É o agudo, tá? Eu, fulano, está, ó, língua aqui, ó, em trema em língua portuguesa. O I, eu tenho o agudo, eu tenho o grave, vamos ver se a gente acha algum aqui. Não tem aqui porque não tem crase, né? Quando eu tenho o fenômeno da crase, eu coloco o acento grave no A, porque ali eu tenho a junção de duas vogais, a gente vai ver mais para frente. Que é o quê? Preposição mais artigo. O fenômeno é chamado crase, não é o sinal de crase, o sinal é grave, tá? É o acento, né? Acento grave, acento agudo, acento circunflexo, consequência, olha o quen aqui, tá?
Agora, o tio não, ele é um sinal de nasalização. Tem até uma historinha interessante aí, mais para frente, se a gente tiver um tempo, ó. Não, ali, ó. Tá? A gente vai ver. Aí, quando eu tenho as vogais A, E, O, U, né? Palavras que têm essas vogais, seguido de M ou N, tampa, tanto, estudei tanto que passei, né? Vocês vão fazer isso aí se Deus quiser. Tranquilo, tá? Ó, tá? Tempo. Aí eu tenho o quê? Dígrafo. Por quê? Dígrafo, eu tenho duas, apesar de eu ter as vogais mais M ou N, eu tenho duas letras, um som, tá? Então, dígrafo, duas escritas, um som, não esqueçam mais, tá? Encontro não. Enquanto eu vou ter as duas vogais ou consoantes sendo pronunciadas. Ó, nessa brincadeira aqui, a gente já viu dígrafo consonantal e dígrafo vocálico. Só falta o quê? Os encontros de vogais, que são quais? Ditongo, 2, tritongo, 3, hiato, tá? Aí eu vou dar uma, já vou adiantar aqui para vocês o que eu faço sempre aí nas aulas, como é que eu explico. Mas primeiro a gente vai terminar aqui essa parte do nosso acordo ortográfico, tá? Dos portugueses. Os portugueses chegaram aqui, gente, e o que eles fizeram? Eles colonizaram, né, né, eles deram origem à língua portuguesa através do galego português, lá por volta de 1500, a gente vê na literatura. Aqui já encontrávamos, assim, né, já estavam aqui os índios, né, aí a gente conhece bastante aí, pela história do Tupi-Guarani, né, era a língua, hoje tem vários dialetos, né, mas é, diz a história, conta a história que tinha aqui, a língua era Tupi-Guarani, e aí eles chegaram com o galego português, né, os jesuítas e tal, e formaram a nossa língua portuguesa, claro, sempre com a origem lá no latim, tá? Como eu falei dos fenícios lá, do alfabeto, né, também, né? Bastante antigo, aí a nossa língua tem origem num tempo bem remoto, bem antigo, tá? Aí vamos lá, trema, já passamos, ó, acentuação, nova regra de tongo aberto, ou de tongo aí. Ditongo é o encontro de duas vogais na mesma sílaba, tá? Só que eu só tenho vaga para uma vogal. A outra vai ser o quê? Semivogal, é a mais fraca, tá? Ditongo aberto, el, ei, oi, não são mais acentuados em palavras paroxítonas. As oxítonas são. Olha lá, assembleia, plateia, panaceia, coreia, né? Paranoia, boia, tá bom? E a gente vê muita gente aí acentuando, né? É, sendo que não tem mais acento, tá, gente? Vamos lá. Nos ditongos abertos de palavras oxítonas e monossílabas, que tem uma sílaba só, né? Sílaba também, mono, né? Uma sílaba. Ti, duas, três, tri, tá? O acento continua, herói, constrói, dói, anéis, papéis, lá tem, né? Na questão, né? Vamos só voltar aqui, ó. Vamos fazer o cara crachá. A prova acabou saindo aqui, gente, sumindo, mas deixa eu colocar aqui de volta. Ficar muito tempo aqui, ela desaparece, tá? Vamos, vamos aqui. Questão 9. Olha aí. Paranoia, herói, alcateia, destrói. Ó, noia já não tem mais, né? Bom que a gente passou aqui, ó. Herói tem oi, porque é oxítona. Alcateia, ideia, tá? Então tá batendo aqui, ó, certinho com essa nova regra, tá? Isso aqui tem que saber, gente, tá? Tem que saber. O acento no ditongo aberto é, continua. Chapéu, é. Aí regra antiga aqui, ó. Hiato, né? Como eu falei, hiato é o quê? Um encontro de vogais, tá? Vamos voltar lá. Depois eu vou escrever aqui, escrever com mais calma e passar no Segala mostrar para vocês, tá? A gente já está entrando nessa área aí da ortografia, tá? Do encontro de vogais, encontro de consoantes, tá bom? E do dígrafo que a gente já falou aqui, alguma coisa, tá bom? A gente vai sempre revisando, tá? Esses tópicos aí. Hiato é o quê? É fenda, tá? Quer ver? Vou fazer aqui um rabisco aqui, gente, tá? Não vai ficar muito. Ó, hiato é o seguinte: se você tem aqui, ó, o parafuso, aqui você tem a fenda, né? O que que acontece? O nome hiato vem do grego lá, do hiatus, que quer dizer separação, fenda, tá? Então, na própria palavra, vamos falar aqui, na palavra voo, eu tenho V, O, né? Opa, vou botar aqui melhorzinho. O, ou, ó. Aqui eu tenho vogal e aqui, o que que foi que eu fiz aqui? Vamos lá. Ah,
Aqui eu tenho vogal e aqui eu tenho vogal, tá vendo? O vou, tá? Na palavra hiato, eu também tenho isso aí, ó, hiato, tá? Por exemplo, tá bom? Aqui eu tenho a fenda, ó, do parafuso, né? Eu sempre brinco com meus alunos pequenos lá, que isso aqui é o quê? O nome hiato é fenda, tá? Fenda é, você coloca a chave de fenda aqui no meio, então é separação de vogal, vogal e vogal, tá bom? Então, isso é o hiato, tá? Então, os hiatos aqui que ele coloca, deixa eu apagar aqui, ele coloca aqui, o, não é mais acentuado, né? Nas palavras enjoo, voo, creio, né? É, o hiato também não é mais acentuado nesses verbos, ler, crer, dar, né? Tá? Então, isso aqui a gente tem que conhecer todas essas palavras aqui, tá bom, gente? No, no, opa, deixa eu tirar aqui a caneta. No ditongo, o que que é ditongo? Ó, ditongo, vamos lá. A gente já começa aqui vendo, por exemplo, assembleia, né? Como eu falei, ó. Vamos riscar aqui. Deixa eu só tirar aqui rapidinho. Vou aumentar, tá? Para ficar melhor aqui para a gente visualizar. Aproveitar que a da colega aqui a nossa, a nossa tela. Ah, ó, ditongo. O que que eu tenho aqui? Assembleia, plateia. Ó, vamos pegar aqui uma, né? Assembleia, por exemplo, ó, tá? O paranoico, tá? Esse O, ó, paranoico. Esse O e aqui são o quê? Vogal e semivogal. Por quê, Wells? Porque a sílaba mais forte, a vogal mais forte que eu pronuncio quando eu falo paranoico, eu não abro o bocão, nó, e, ó, vogal, eu sempre boto assim, ó, sobe uma setinha, semivogal, desce uma setinha, uma seta. Por quê? Eu subo na minha tonicidade, né? Quando eu falo nó e desço na tonicidade quando eu falo i, tá? E fecho até a boca, né? É noi. Então, eu só tenho vaga para uma vogal na sílaba, tá? Não tenho vaga para duas. Então, a outra vai ser o quê? Uma vogal mais fraca, a gente chama de semivogal, tá, gente? Isso é ditongo. Quando eu falo tritongo, já são três, né? Vamos tirar aqui, ó. Tritongo, aqui, ó, por exemplo, tá? Deixa eu tirar aqui o rabisco, era para eu ter feito isso antes, mas tudo bem. Ó, consequência, né? When, tá? Esse when aqui, vou pegar uma palavra mais tranquilo, deixa eu ver aqui. Tranquilo. A gente tem palavras mais assim, tá? Aqui tem autores que consideram, tá? Eles vão considerar consequência aqui, ó, como se fosse isso aqui, ó, o when, tá, gente? Ó, aqui eu tenho o sinal nasalizador, aqui eu tenho vogal e aqui eu tenho, ele vai considerar vogal e vogal, tá? Na verdade, aqui um em, né? Na verdade, uns consideram, na verdade, até não é um tritongo, tá? Mas tem concursos aí que ele vai considerar o quê? Ó, quando eu tenho o em, por exemplo, deixa eu fazer aqui direito, melhor, ó, consequência, eu tenho o e o i, né? Eu subo aqui, ó, o e o I, tá? Ó, aqui ele vai considerar vogal e semivogal, dependendo do concurso, tá, gente? A EA, ela não pega, não tem essas casquinhas de banana, não, tá? Geralmente ela não coloca isso. Aí, o que que a gente vai ver aqui? Mas eu queria dar um exemplo aqui de tritongo, mas aqui eu não vou conseguir. Eu vou pegar aqui um exemplo mais abaixo, tá? Tritongo é bem mais fácil, é o mais fácil, né, dos encontros, tá? Eu quero achar aqui uma palavra que a gente tenha, tá? A gente vai chegar aqui daqui a pouco no hífen. Na verdade, é, vamos pegar uma palavra bem fácil aqui que a gente conhece e fala toda hora, né? Você vai para o Paraguai, Uruguai, esses nomes aqui, né? De países aqui, tá? Guaratinguetá, Guaratinguetá não, tá? Mas Uruguai, por exemplo, Paraguai, Uai, né? O do mineiro aqui, ó, top, tá? Eu tenho Uai, né? Paraguai, Uruguai, né? Aliás, eu tenho aqui vogal, ou melhor, deixa eu tirar aqui. Eu tenho encontros de três, né? Como eu falei que não tem vaga para só para uma vogal, então o A vai ser o mais forte, o U vai ser semivogal
e aqui vai ser semivogal. Isso aqui a gente chama de tritongo, tá? Então é bem mais fácil do que são três, é um encontro de quê? De três vogais, sendo que três, né? Três vogais, sendo que só tem vaga para uma, então as outras duas são semivogal, tá? Só voltando aqui, aqui, gente, quando eu tenho 50, por exemplo, tá? Deixa eu botar aqui na versão que é a que a gente está usando hoje, né? Na verdade, né? Deu até o tempo aqui, mas não tem problema não. A gente vai estender um pouquinho, tá? Ó, quando eu tenho aqui consequência, por exemplo, no 50, vamos pegar 50, né? É, há autores aí que vão considerar o U, é isso mesmo, o U, o EN aqui, ó. Tá? Aqui eu tenho tio, ó, então, portanto, a sílaba mais forte vai ser aqui, vogal. Essas duas vão ser semivogais, tá? Portanto, ele vai considerar o quê? Aqui eu tenho, né, tem uns que consideram ou não, né, depende da gramática do concurso, mas 50, por exemplo, tá? Eu não tenho tritongo nasal, não existe isso, existe o ditongo, né? Tá? Mas aqui, ó, eu considero aqui um tritongo, tá? 50, né? 50, ó, semivogal, vogal, semivogal, tá bom? Mas as palavras mais conhecidas são o quê? Que a gente vê Paraguai, Uruguai, tá? Só para a gente fechar aqui, semivogal, vogal, semivogal. Então, eu vou ter o tritongo, tá bom? E aqui, ó, é, você vai considerar, tem uns que podem, 50, né? Como eu separo assim, ó, 50, né? Eu só vou ter esse encontro aqui nessa sílaba, tá? Tem palavras aí que autores vão considerar o quê? Vão considerar, né, como você tem o som do en aqui, né? É prova do exército, da SpaceX, por exemplo, tá? Tem uma palavrinha lá, bem, né? Ó, bem, fulano foi bem no concurso. Ele considerou, esse bem é como se fosse o é com tio, né? Ele considerou isso aqui como ditongo oral, ou nasal, tá, gente? Decrescente. Por que é decrescente? Quando é crescente vai ser o quê? Você vai dar sempre vogal para vogal, tá? Quando é decrescente você vai dar vogal, a seta sobe primeiro para depois descer. Desceu a última vogal, ou semivogal, vai ser o quê? Decrescente, o ditongo. A classificação do ditongo das duas, eu vou ver no próximo vídeo com mais detalhes na gramática, tá? A classificação das duas, do encontro das vogais, tá bom? Crescente, como é que é? Pulando é sábio. Sábio, ó, eu escrevo sábio assim, né? Já vou separar aqui, tá? Aqui, ó, acento, esse garrancho aqui, ó, sábio, né? Deixa eu tirar, gente, ficou muito feio. Vamos botar aqui, ó, sábio. Como é que é isso? É uma paroxítona, ó, acento agudo aqui, tá? Pelo menos está querendo ser um acento agudo sábio. A paroxítona, terminado o quê? De tongo oral decrescente. Por que é crescente, Well? Porque vogal está aqui, aqui está semivogal, tá? Não é isso que eu falei, ó? Semivogal vai ser o quê? A vogal mais fraca, né? Vou tirar aqui. Semivogal. Então, ó, ela desce a seta aqui, sobe no O, tá? Vai ser crescente, né? Paroxítona terminado em ditongo oral crescente. A gente vê muito isso, né? Então ele considerou que bem, gente, ó, bem é um ditongo, mas na verdade aí uns consideram, a gente aprende que bem é o quê? É um dígrafo vocálico, tá? Eu acabei de ver com vocês. A, E, I, O, U, seguido de M ou N, são o quê? Dígrafos, né? Vocálicos, e não no caso de tongo aqui, tá bom? Teria que ter uma vogal. Ele considerou aqui como se eu estivesse escrevendo assim, ó, bem, ó, isso no exército, tá, gente? Pode achar que na especialista não cai isso não, tá? É só a título de informação para vocês, tá? Nunca vi cair, tá? Esse bem aqui, né? É diferente quando você fala beijo. Pronto, ó, beijo, beijo, o queijo, tá, gente? Aqui sim eu tenho vogal e semivogal, né? Subiu no E, desceu no I, é o quê?
ditongo oral decrescente, beleza? Vamos terminar aqui, a título de informação eu vou só apagar, deixa eu dar uma reduzida aqui, tá? E vamos terminar e passar para o próximo vídeo, depois eu apago, tá? Ó, lembrando que a gente está aqui nessa parte, tá? E coisas aqui, pronto, regras antigas aqui que mudaram, importante a gente saber, tá? Até o próximo bloco.